Olá pessoal, hoje a gente vai conversar com o Oswaldo, ele que mora na Inglaterra, um paraense que também tem coração paulistano e cearense, é São Paulino também, é educador físico, formou-se pelo IFCE, mudou-se para a Europa em 2012 e desde 2013 está morando na Inglaterra. Mas eu acho que o principal que tem que colocar no currículo é que fez o ensino médio, parte do ensino médio comigo, Oswaldo. Obrigado por ter aceito o convite. O privilégio é todo seu. Oswaldo, tu estava morando agora em Woking, que fica no litoral da Inglaterra, mais ou menos 2 horas aí para Londres. Qual era a tua rotina antes da Covid-19? Antes da Covid-19, eu ainda trabalho, então o trabalho é a mesma coisa, no serviço social aqui. Como você disse, eu me formei em educação física, mas assim, depois que eu saí do Brasil, eu segui um caminho completamente diferente. Então, aqui na Inglaterra, em alguns lugares da Europa, nos Estados Unidos também tem, pela legislação, o governo tem uma responsabilidade com pessoas com deficiência física, deficiência mental, ou pessoas vulneráveis de alguma maneira. E por isso que o serviço social aqui tem uma responsabilidade muito grande de trabalhar junto com o serviço de saúde para proteger essas pessoas. Então é isso que eu fazia. Antigamente era um serviço que eu trabalhava, era só no escritório, não tinha contato com pessoas. E trabalho normal, escritório, segunda a sexta, das 9 às 5, falando com gente no telefone, pegando inscrição nova de gente nova querendo receber suporte do governo e fazendo essa primeira avaliação. Esse era o meu trabalho. E a tua rotina antes envolvia ir para esse escritório, que tinha mais gente, mais quantas pessoas assim na equipe? No meu departamento é um escritório aberto, tipo open plan. No meu departamento umas 30 pessoas, mas contato direto mesmo, umas 200 pessoas, bem grande. E agora está em home office? Agora eu estou em home office, mas cada departamento tem que ter pelo menos 5 pessoas lá no escritório. Então pelo menos eles conseguem manter a distância de pelo menos 2 metros entre eles. Mas é difícil. Mesmo trabalhando em escritório, você não precisa ter aquele contato direto, mas é difícil evitar. A gente trabalha em casa, eu digo a gente porque minha noiva também mora comigo. A gente trabalha no mesmo escritório, é um departamento diferente. Mas o trabalho dela é um pouco diferente porque ela tinha que sair e ver as pessoas cara a cara. Então eu fazia a avaliação do telefone, fazia um reporte lá e mandava tudo pro departamento certo. Tem vários departamentos que faziam coisa diferente. E ela é um desses departamentos que ia na casa das pessoas e fazia a avaliação. E agora ela está em casa também. Está em casa. Estão tentando fazer o máximo possível pelo telefone. Mas a situação mudou completamente. O tipo de cliente que a gente recebe agora, a gente chama de cliente, não é situação de consumidor, vendedor, não é essa situação, mas a gente chama de cliente. O tipo de cliente que a gente tem agora é completamente diferente. Antigamente, eles ligavam para a gente para pedir ajuda com adaptação na casa deles, tipo, fazer uma construção na casa que permita que um deficiente físico possa entrar, usar com mais facilidade, ou fazer o que eles chamam aqui de package of care, que é um pacote de cuidados que o governo paga para as pessoas poderem receber suporte de enfermeiros ou cuidadores que diariamente vêm na casa deles cuidar deles. Então eu fazia isso só pelo telefone, mas a minha namorada ela queria que ir lá e fazer tudo cara a cara. Mas agora estão tentando fazer pelo telefone mais e nem sempre funciona. Então, por enquanto, ela deu sorte que ela só teve que sair uma vez. Porque, como eu estava dizendo antes, o tipo de cliente que a gente está recebendo agora está completamente diferente. Não é mais aquele tipo de package of care ou adaptação que a gente tem. Tem muito mais ansiedade sobre o COVID-19 do que
do que o que eles pediam antes, sabe? É completamente diferente. Tanto que o volume de trabalho que eu tenho está muito menor. Baixou tanto que a gente espera as pessoas ligarem para poder... Antes a gente tinha uma fila de espera para poder receber o nosso serviço, e agora a gente está esperando eles chegarem para poder receber, para poder falar com eles. Mas é porque mudou completamente a cabeça das pessoas. As pessoas têm prioridades completamente diferentes agora, entendeu? Então eles nem se preocupam mais se eles têm uma cadeira de rodas e eles não conseguem usar o banheiro porque a cadeira de rodas não entra. Eles estão mais preocupados em como é que eles vão sair para comprar comida e receber o remédio deles em dia. Aqui no Brasil, assim que foi divulgado, né, a quarentena, acabou sumindo máscaras, álcool em gel. E aí eu gostaria de saber se isso aconteceu aí também na Inglaterra e se houveram aumentos de valor, né, desses produtos. Aqui na Inglaterra, com certeza, teve aumento de valor, porque tem uma transparência muito grande dos supermercados grandes. Isso tem que dar o braço a torcer. Supermercado grande aqui, eles modificaram completamente o jeito que eles trabalham, mas não teve diferença de valor em supermercado grande. Tem os que fazem serviço privado, os supermercados pequenos, eles tiveram que adaptar o valor, porque é um balanço que eles vão ter que fazer, porque eles estão perdendo cliente pelo volume de gente chegando, então eles vão ter que vender o que eles têm de demanda, o que eles têm de produto, porque a demanda está alta, então eles têm que adaptar para poder sobreviver. Eu até entendo. Mas tem gente que tá só querendo tirar vantagem. Então, principalmente online. Eu estava até olhando agora, antes de fazer essa call com vocês, eu estava olhando umas estatísticas e assim que você pesquisa uma coisa na internet, no Google não tem aquelas... tem as partes são propaganda, a primeira coisa, que são os anúncios pagos, aí depois vem o resultado correto. Quando é relacionado ao Covid-19, a primeira página inteira é tudo comprado. É tudo propaganda. Você tem que vai next, 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 até você achar um resultado que não seja pago. Porque virou um business, realmente virou um business. Mas em relação de produto, teve falta, com certeza. Teve falta de máscara, teve falta de o que eles chamam aqui de PPE, que é equipamento de proteção pessoal. Uhum. E o que eles estão chamando de funcionários de frontline agora, que são os funcionários de hospital, que são funcionários, que são os cuidadores que eu mencionei antes, que são os enfermeiros que trabalham na comunidade, que são os assistentes sociais, que nem minha noiva tem que sair, tem que ver pessoas cara a cara, tem que transportar, às vezes, pegar eles do hospital, levar para casa, fazer esse tipo de serviço. Eles precisam de, pelo menos, máscara, a cobertura de plástico, a gente chama de apron, o avental, né? Luvas e álcool em gel, porque não tem como eles lavarem as mãos. E com certeza falta, porque na minha visão pessoal, isso é o que eu não tenho estatística nenhuma para provar, mas eu acho que o governo inglês demorou muito para começar, para prever esse tipo de situação. E eu entendo que foram o quê? 2 semanas que a gente está atrás da Itália. Então a Itália passou aquele período de lockdown por 2 semanas, aí depois teve a gente. E eu entendo que em 2 semanas não tem como prever a quantidade de máscara, a quantidade de PPE que a gente vai precisar. Mas ficou tudo naquela visão do Donald Trump. É um problema chinês. É um problema da China. Eles vão se resolver lá. Não vai chegar aqui, não vai chegar aqui. Quando chegou, vai veio tudo de uma vez. E agora tendo que fabricar mais. Então tem um monte de empresa que está tendo que mudar o tipo de produto que eles produzem, tipo perfumaria, que está começando a fazer álcool em gel, que mudou completamente o tipo de produto que eles fazem para começar a fazer álcool em gel, começar a fazer esse supply para o NHS. NHS é o Serviço Nacional de Saúde aqui. Mas ainda está em falta, porque a gente trabalha no serviço social, que é um serviço do governo, que tem o que eles chamam de key workers, que são as pessoas de frontline, que ficam cara a cara com o vírus, mas
se a gente precisar sair para ver alguém, a gente tem que ir lá no escritório, pegar um kit, que é uma máscara, um avental, um par de luvas, para visitar pessoas. Se tiver que visitar outra pessoa, volta para o escritório, pegar um kit, que é para ter certeza que não estão usando demais. Então, Oswaldo, esse atraso nas ações da Inglaterra refletem os números, né? A Inglaterra tem um quarto da população do Brasil, né? 55,98 milhões de habitantes, enquanto o Brasil tem mais de 200 milhões, mas já temos mais de 78 mil infectados, quase 10 mil mortos. Já teve dia de média se aproximar da média dos Estados Unidos e da Itália, que lá já teve média de mais de 1.000. Aí o máximo que eu consegui encontrar foi 786 pessoas mortas em um dia. E segundo a BBC, 51% das pessoas que chegam à UTI, infelizmente, não se recuperam. Você falou da atmosfera do pessoal que são atendidos por vocês, pelo serviço social, e a atmosfera geral da população, como é que está, assim? O governo já conseguiu passar uma segurança das medidas que estão sendo dadas para a população acalmar, não correr ao supermercado para fazer estoque, não ficar nessa apreensão de estar acumulando coisa, dar aquela, enfim, esfriada e esperar no isolamento para que a curva comece a baixar. Você explicou bem. O que eles estavam... Isso tem que dar o braço a torcer, uma coisa que eles fizeram bem. O vírus vai transitar, todo mundo vai pegar o vírus. Eu digo todo mundo, não generalizando. Pode ser que tenha pessoas que sejam imunes, mas vai chegar em todo lugar e todo mundo vai pegar o vírus. O negócio é aquela curva que eles estavam mostrando, o gráfico fica melhor na tela aqui, aquela curva que eles estavam mostrando e a quantidade de hospitais que o hospital conseguia pegar. Então, eles, em vez de fazer aquela curva alta, dobrando a quantidade que o hospital podia pegar, eles queriam fazer uma curva mais longa e depois baixar, que pelo menos a crise seria muito menor. A questão muita gente fala, eu devia ter feito o lockdown muito antes, eu devia ter feito o lockdown, 2 meses atrás, mas essa não é a questão. E eu até entendo que o Brasil começou o lockdown muito, muito cedo, e talvez esteja dando essa resposta de não está pegando tanto, tem pouquíssima gente, tem muito poucas mortes no Brasil, o Brasil está lidando bem. O problema não é quando vai pegar, aqui todo mundo vai pegar, é como se distribui. E eu acho que eles fizeram isso muito bem aqui, porque teve momentos que a gente estava saindo e a gente estava pensando, não era para a gente estar que nem a Itália, não era para a gente estar que nem a Itália, todo mundo lockdown, sem sair, só mandando uma pessoa por vez para ir nos supermercados. Mas a questão é que eles precisam que as pessoas peguem. Entendeu? Chegou em um momento, nesse lockdown, que eles precisam de um número de pessoas para pegar, para poder encher o hospital de uma maneira controlada, para que essas pessoas sejam cuidadas e saiam do hospital, para que tenha uma segunda onda. Então eles chamam de second wave, é o que eles estão chamando agora. Então eles previram isso, eles sabem que uma quantidade de pessoas, daquelas 2 semanas que a gente estava pensando, a gente não devia estar em casa, não, eles sabiam que a gente ia pegar, eles sabiam que ia espalhar um pouco, mas era uma questão controlada. E eu acho que Londres é o único lugar que se entende por quê. Londres é o único lugar que perdeu o controle pela quantidade da população é muito alta lá e poucos hospitais para a quantidade de pessoas. Mas em outros lugares da Inglaterra, eles ainda conseguem controlar bem a quantidade de admissão ao hospital, como eles estão lidando. Mortes vão ter, claro. Mas diante das circunstâncias, eu acho que foi a melhor forma de organizar a forma de como as pessoas vão pegar o vírus e como o governo vai responder a isso. Em geral, tem muita parte da ignorância do povo também, que não está por dentro. Eu trabalho no serviço social, então a gente recebe e-mail do governo direto na minha caixa de e-mails, entendeu? Mas a maneira do governo se comunicar com o povo é por anúncio diário. Então, não sei se no Brasil está tendo o mesmo, mas todo dia,
às 5 horas da tarde, tem um anúncio do governo, tem 3 representantes do governo que ao vivo em todos os canais. Aí eles passam um anúncio diário, que é tipo um update. Aí tem uns slides no PowerPoint que é mostrando qual o progresso. Então, parece ser bem transparente. Se é transparente, eu não sei. Eu não tenho essa análise política crítica para saber se é realmente transparente. Mas para o povo, parece que está sendo bem transparente, porque todo dia eles dão esse update para a população. Aí depois tem a imprensa que faz videochamada como a gente está fazendo agora, eles fazem perguntas. Então, assim, eu acho que a população confia na liderança que eles estão mostrando agora, mas sempre tem um ou outro palhaço que não quer, que vai para a praia, que faz churrasco no parque, e é por causa desses que a gente se complica aqui. Eles não querem fazer um lockdown completo tão severo como teve na Itália, porque tem um monte de outras complicações que vêm com o lockdown. Tem um monte de gente que tem ansiedade, que tem depressão, cuidados mentais aqui é muito, muito grande, saúde mental aqui na Inglaterra é muito, muito grande. Então, eles não querem trancar famílias em casa, porque isso significa que o governo, então, vai ter que trabalhar para todo mundo e prover para todo mundo. Eles já estão dando um monte de dinheiro, tem um monte de benefícios que eles estão dando. Mas, assim, eu acho que funcionou do jeito que está. A população mudou muito, o jeito que eles estão reagindo mudou bastante, e eu acho que a população suporta bastante o governo, a decisão que eles tiveram. Você conhece alguém, Oswaldo, que pegou a Covid-19? Não tem como confirmar se eles pegaram, porque os testes só começaram algumas semanas atrás. Uhum. Mas, assim, eu tenho colegas de faculdade, tenho colegas do trabalho que tiveram sintomas e tiveram que se isolar. Até agora nenhum teve que ir para o hospital, todos se curaram como uma gripe comum. Uhum. Mas, não sei, é difícil dizer. A gente sabe que, pela quantidade de mortes que eles preveem para a Inglaterra, teve um dos analistas do governo que disse que se a Inglaterra tiver menos de 20 mil mortos, excelente. Então, é uma boa notícia ter menos de 20 mil mortos, então eles estão prevendo que provavelmente vai ser mais. Então, a gente sabe que pela quantidade de pessoas que tem na Inglaterra, pela quantidade de pessoas que tem onde a gente mora, a gente tem certeza que pelo menos uma pessoa a gente vai ter contato que vai ou falecer, ou que vai precisar de tratamento intensivo. Até agora nem tanto. Como eu disse, aquela curva que eles fizeram, a gente ainda está naquela curva de controle, primeira onda. Mas a gente não sabe como vai ser a segunda onda, como é que eles estão planejando fazer. Eles ainda não sabem quanto tempo a gente vai passar em lockdown também. E a gente sabe que lockdown é o que realmente controla o vírus. A gente já entendeu isso. É a falta de contato entre o pessoal que vai evitar que o vírus se espalhe, mas eu não sei como é que vai ser na segunda onda. Eles também não sabem quanto tempo vai ter. Eles reabrirem as portas. Quando eu estive por aí, eu precisei me cadastrar no Serviço de Transporte de Londres, então ainda recebo os e-mails, eu não me descadastrei, é uma forma de eu treinar a leitura do inglês. E acho que uma semana atrás eu recebi um e-mail e eles agradeciam que a população tinha atendido ao pedido deles de não sair, e que o nível de utilização dos transportes tinha caído em mais de 90%. O tom do e-mail dava a entender que não existia nenhuma medida, ou talvez ainda nem exista, uma medida que exija que as pessoas fiquem em casa. É mais uma recomendação, é assim mesmo, não tem medidas punitivas, como na Itália, por exemplo. Tem medidas punitivas, mas não tão ruim quanto na Itália, ou com um amigo meu que mora em Portugal, que explicou também como a situação está lá. As medidas aqui são, eles têm o poder
de recolher pessoas de lugares públicos e levar para cá. E tem uma multa também de 60 libras. Então, as instruções são: você só pode sair de casa se tiver que fazer compras para um exercício diário, e eles dão exemplo de caminhada, corrida ou pedalar. Então, o pessoal que gosta de fazer crossfit no parque não vai rolar. Eles estão parando, todo mundo faz crossfit. Eu tenho um vizinho que gosta de ir no parque aqui perto e praticar boxe. Os dois ficam com as luvas praticando boxe. Não vai rolar. Os dois já foram parados também, já trouxeram para casa na viatura. Então, não é tão ruim assim quanto falaram na Itália. Minha mãe mora na Itália e ela estava me explicando outro dia que para sair de casa para ir às compras é só uma pessoa por veículo. Não pode ter mais de uma pessoa no veículo. Eu não sei se ainda está assim, mas ela teve que ir porque a pessoa que estava dirigindo não podia carregar peso. Então ela estava meio que ajudando a pessoa que não podia dirigir, que estava dirigindo, e ela não podia dirigir. Então, como é que faz? Tem que ter um pouco de flexibilidade, entendeu? Tem que ser um pouco flexível. E uma pessoa não pode dirigir, ou uma pessoa não pode carregar peso, como é que faz? Você vai pegar um funcionário do governo, vai pegar um policial que está colocando essa lei em prática, vai pegar um policial para ajudar as pessoas, não vai ter. Então, aqui eles têm essa flexibilidade na legislação, mas os policiais também, eles têm aquela flexibilidade de entender que eles vão se aproximar pessoas, vão tentar fazer... dar instrução, vai para casa. Também tem que ter empatia e saber que algumas pessoas não têm casa, que eles moram na rua, que não tem condições de ir para outro lugar. Então, é muito complicado. Colocar uma lei que coloca uma população inteira em casa funciona, mas não funciona para todo mundo. Funcionou para o vírus agora, mas está muito complicado. No meu serviço, eu tenho que dizer, está muito complicado para muita gente para receber medicação. Nem todo mundo consegue receber medicação em casa, entregue em casa, para receber comida. Então, o pessoal tem que sair mais frequentemente do que uma vez na semana fazer compras e uma vez no dia para fazer exercício. Você disse que as pessoas estão colaborando, né? Você nota que as pessoas estão colaborando com o isolamento, mas você percebe assim, medo nas pessoas? Sim. E é até engraçado, porque os ingleses, eles não são muito... Eles são muito reservados, são pessoas muito privadas, são muito reservados. Então, não são de aperto de mão ou de abraço e beijinho. Então, a gente tem na Itália, um dos fatores que virou piada, mas é um fator verdadeiro, o cultural, que eles se beijam. Homem beija homem, mulher beija homem. Então, quando eles se cumprimentam, eles dão dois beijos. Então, aqui, eles sempre foram muito... Eu ia dizer frios, mas eles são muito reservados. Mas parece que multiplicou por 10 a experiência de encontrar com uma pessoa, porque antigamente eles ainda se olhavam no olho e falavam bom dia, agora eles se evitam. Então, se tem uma calçada, eles atravessam a rua, tá certo, mas dá aquela sensação de que você é o trombadinha da rua, que todo mundo tá te evitando, sabe? Sabe aquela sensação? Eu acho que a compaixão mudou um pouco, aquele sentido de comunidade, porque as pessoas se evitam tanto que eles veem as outras pessoas como vilões. Algumas pessoas ainda sorriem, falam bom dia, boa tarde, e dão aqueles 2 metros de distância que tem que dar, mas é estranho. A gente vai para uma caminhada diária, que eu nunca gostei de caminhar, e minha noiva que me faz caminhar agora. Ela disse, tem que fazer um exercício diário. Mas o exercício diário, a gente pode fazer o exercício diário. Não é que tem que fazer o exercício diário, mas ela me força a fazer essa caminhada. Mas essa caminhada é sempre constrangedora, porque é todo mundo um correndo do outro. É sempre um correndo do outro. E dá para perceber, em lugar público é sempre assim. Trabalho, nem tanto. As pessoas se conhecem, não tem como se evitar, então vai ter aquele contato pessoal, eles vão se respeitar. Mas quando você não conhece outra pessoa, eu acho que isso vai mudar bastante. O jeito que o ser humano interage. Se demorar muito para recuperar, com certeza vai mudar como a gente interage. Aqui no Brasil,
Essa semana completa um mês que está em casa. As recomendações dos estados de ficar em casa. E ainda não saiu uma ajuda do governo federal para ajudar as pessoas. Você disse que aí o governo já está gastando bastante dinheiro. Como é que está chegando essa ajuda para as pessoas e se está chegando também para as empresas? Aqui a Inglaterra já é muito conhecida por ter muito benefício. Pelo menos na Europa, todo mundo sabe que os imigrantes europeus que vêm para a Inglaterra, eles já sabem que tem aquela segurança, tem muita gente que tira vantagem. E é claro que teve, né? O que eles fizeram é que tinha dois benefícios principais que tinham aqui, que é o crédito universal e o apoio à independência, como é que chama? Chama PIP, Personal Independence Payment, pagamento de independência interpessoal, sei lá. Então eles só expandiram quem seria elegível a esse benefício. Antigamente tinha um critério exatamente quais os critérios uma pessoa que se classificaria para poder receber esse benefício, mas agora eles abriram um pouco mais. Eles também abriram é mais flexível agora aquele suporte do governo para pessoas que adoecem. Então não tem aquele período limite, porque durante um ano você teria, não sei, 25 dias de pagamento. Se você adoecer, você receberia ainda. Então eles abriram, não tem limite. Se você adoecer, você vai conseguir receber. Algumas empresas tiveram que cortar a quantidade de funcionários e o governo está dando suporte para as empresas continuarem pagando 80% do salário de algum desses funcionários. Não são todas as empresas, geralmente são as que são ligadas ao serviço de saúde ou ao serviço do governo. Mas eu acho que o mais fora do comum que eles fizeram, e que eu acho que vai ter no Brasil também, eu não sei se podem me confirmar, é aquele suporte para funcionários autônomos, para pessoas que têm a própria empresa. Então eles têm um limite de até 2.500 libras por mês perante uma avaliação, claro, cada pessoa recebe um valor diferente, mas é até 2.500 libras por mês, para pessoas que eram autônomos, tipo pintor, pedreiro, motorista, taxista, que não pode fazer o mesmo trabalho, que não tem. Esse é o tipo de pagamento que foi mais fora do comum, por enquanto, porque os outros benefícios já existiram, eles só abriram um pouco mais, começaram a ser um pouco mais flexíveis em relação ao benefício. E eu tenho medo que vai perder o controle, porque muita gente já tirava vantagem do benefício e dos benefícios, e com certeza vai ter gente que vai só depender dos benefícios. E o problema é que a população que está trabalhando, a população que está fazendo hora extra, que nem eu estou, a população que se põe em risco para salvar pessoas e ainda está pagando o imposto para poder ficar suprindo essas pessoas que não simplesmente não estão com vontade de trabalhar. Porque tem você bem rígido agora e muita gente não gosta, mas trabalho tem, e é uma vergonha de ver gente na fila da porta do governo para receber benefício quando tem um monte de trabalho. E no meu serviço tem gente, a gente está precisando de gente para trabalhar, mas a gente só não quer. Ainda nem questão de escolher trabalho, porque ainda tem trabalho para todo mundo e tem escolha. Você pode ir para qualquer lugar, e principalmente num período de crise como esse. Tem gente que recebe benefício, mas pelo menos eles fazem serviço voluntário. Eles sabem que uma pessoa que estudou para fazer uma coisa, abriu a própria empresa e não consegue trabalhar por causa das restrições. Mas tem muita gente que está recebendo esse benefício e está fazendo o serviço, está fazendo uma coisa produtiva do tempo livre que eles têm. Né? Tem muita gente que está fazendo trabalho voluntário, inclusive que trabalham com a gente. Então, eu ainda tenho fé nas pessoas, mas eu só espero que o povo não fique completamente dependente do governo, como eles já eram antes, e espero que não piore agora. Aproveitando essa questão de ajuda, vamos continuar com ela.
Como fica, né, a questão do isolamento para aqueles que não têm onde se abrigar? No caso, os moradores de rua, não sei como é a questão aí na Inglaterra, né, dos moradores, e se as autoridades estão providenciando alguma ajuda para essas pessoas. É uma questão muito difícil de responder. Eu não vou conseguir responder sobre a Inglaterra inteira, eu só sei um pouco da região que eu moro. Aqui eles dividem em distritos, dividem o país, e os distritos não têm estados. Eles têm distritos e tem que eles chamam de council. Então a cidade que eu moro é Worthing, no council de West Sussex. Na nossa região, cada distrito independente eles têm uma forma eles têm um controle de propriedades que eles podem dar para pessoas. Não tem casa suficiente para todo mundo. Isso é fato. Isso já é um problema há muito tempo. Tem muita gente que se torna que se torna sem teto, não é nem por falta, às vezes não é nem por falta de dinheiro, às vezes por falta de não ter aonde ir, de não ter aonde se abrigar, não ter uma casa para dar para essa pessoa. Mas o que eu vi alguns dos distritos fazendo aqui é usar hotéis que não estão sendo usados por causa das restrições e usar os hotéis para pessoas que precisam ficar em quarentena. Então tem muita gente que mora nas ruas, que tiveram que ir para o hospital e depois de sair do hospital eles têm que ficar em quarentena. Então o governo tem a responsabilidade de providenciar um lugar seguro para eles ficarem. E foi os exemplos que eu vi aqui. O negócio é que, como no Brasil, cada estado está fazendo uma coisa diferente, eu acho que aqui cada estado está fazendo uma coisa diferente também. Então, infelizmente, eu não sei o que eles estão fazendo no norte da Inglaterra, mas na nossa região aqui tem uma população muito densa de idosos. A cidade que eu moro é a segunda cidade com a maior população de idosos na Inglaterra. Então tem muita casa de cuidado aqui. É um polo de asilos e casas de cuidado. Não sei como é que estão chamando no Brasil. Não chamam mais asilo. Chama? É asilo ainda? Chama. Então, o negócio aqui é asilo, é casa de enfermagem, casa de repouso. Então, o foco de abrigar pessoas aqui é pessoas idosas que têm uma deficiência física, têm uma deficiência mental, que têm algum tipo de vulnerabilidade. Mas eu acho que eles poderiam explorar muito mais os hotéis. Porque os hotéis são negócios privados, são que precisam daquele suporte, eles precisam do suporte também financeiro para continuar. Gerar a economia. E para manter a economia rodando. O hotel funcionando é uma família a menos recebendo benefício. E são pessoas que poderiam ser abrigadas também. Mas eu realmente não sei como eles resolveriam o problema, porque esse já é um problema que vem antes do coronavírus, e já era terrível antes do coronavírus. Claro que os números que a gente tem aqui de sem-tetos não é nada comparado que tem na América do Sul, ou que tem outras regiões da Europa também. Não é tão ruim assim. Mas o problema é a falta de espaço. Aqui a gente mora numa ilha que tem bastante gente. Você falou que tem quase 60 milhões de pessoas, que é muito pouco comparado com o Brasil, mas é uma ilhazinha do tamanho do Sergipe. Maior do que Sergipe, mas tenta colocar um quarto da população do Brasil em 3 estados do Nordeste. É muito complicado. Então, abrigar essa gente toda é muito difícil. Eu realmente não sei como é que eles vão fazer. A sorte que a gente tem agora, eu digo a gente, não sou nem eu, é os moradores de rua, é que a gente está entrando no verão agora. Essa é a sorte que a gente está entrando no verão. Então a gente tem dias longos, que não é tão frio, que não tem tanta chuva, que não tem tanta tempestade, que é menos ruim estar na rua agora. Mas é claro, a polícia sempre movimentando eles, porque eles tinham um lugarzinho para eles ficarem, para se esconder, para se abrigar. Já não tem mais, que eles têm que ficar a 2 metros de distância, que é completamente impossível, né?
Oswaldo, a gente tem visto alguns acontecimentos que chamam a atenção de forma positiva. Aqui no Brasil, uma cachaçaria e uma empresa de cosméticos parou a produção dos produtos deles para fazer álcool gel e para doar ao sistema público de saúde do Brasil. Na minha pesquisa, encontrei que na Inglaterra, a Miss Inglaterra, que é médica também, voltou para o trabalho dela, né, na linha de frente, já que ela é especialista na parte da questão respiratória. Você tem visto mais exemplos como esse? O governo abriu oportunidade para a população voluntariar para trabalhar no serviço de saúde. E em 24 horas tiveram 400 mil inscrições. Então, para a população pequena, como na Inglaterra, 400, quase meio milhão de inscrições em 24 horas, eu não sei quanto está agora, mas isso foi tipo semana passada. E são pessoas que estão se voluntariando para estar em contato direto com o vírus. E eles sabem que não tem equipamento suficiente para todo mundo. Então, tem muita gente que está... eu acho que a Inglaterra vem de um histórico de dedicação e patriotismo muito grande já, das duas guerras que tiveram antes e das outras guerras menores que tiveram. É uma coisa que não é forçada, entendeu? Não é aquela coisa que você tem que forçar o inglês a amar a Inglaterra, a se dedicar e salvar o país. Eles só trazem um pouquinho da história do que aconteceu antes e eles já se emocionam. Então, o povo inglês é um povo muito caridoso. Em relação a... É claro, o exemplo que você deu da Miss Inglaterra, tem também... a gente vê na televisão de vez em quando, tem celebridades que têm qualificação médica, que saíram do programa de televisão e foram trabalhar no hospital. Tem aqueles... Tipo, sempre tem aquele programa de manhã que tem um médico que está dando dica de saúde, e já não tem mais, porque o médico está no hospital. E tem também muita gente que em comunidades locais, tipo a minha vizinhança, tipo, eu ajudo meu vizinho da esquerda, que a mãe dele tem 94 anos, ele tem 74 e ele tem Parkinson's. Então ele não pode sair por causa da medicação que ele toma. Então a gente tem que ajudar de alguma forma, tem que ajudar trazendo fazendo as compras dele, fazendo essas coisas. Então tem muita ajuda entre comunidades pequenas também, que a gente não vê na televisão, tipo, sem contar os supermercados que eu falei também, né? Os supermercados, só o fato deles não tirarem vantagem, eu acho que é uma coisa muito nobre, porque é muito fácil ver uma empresa tirando vantagem da situação. Então eles abriram vaga de emprego para um monte de gente. Eles aumentaram o salário de funcionários que trabalham em supermercado pelo risco, claro, não é caridade, é o risco que eles estão tendo, então eles têm que fazer isso para os funcionários. Eles adaptaram completamente o jeito que um supermercado funciona, então agora tem setas, só pode andar nos corredores certos, na direção certa, como se estivesse dirigindo um carro, não pode andar na contramão. Manter 2 metros de distância, tem funcionário em todo lugar, avisando para onde você vai, tem funcionário em todo lugar, higienizando aqueles scanners que a gente usa nas lojas, higienizando cesta e carrinho. Então, eu acho que só o fato de eles não tirarem vantagem do povo, não aumentando o preço, eu acho que já é fantástico. A questão, assim, turística, né? Vamos falar... Você conhece alguém que estava aí a passeio, ou já viu alguma notícia e que voltou assim que foi informado sobre o Covid-19, ou que não conseguiu, teve algum problema? Então, assim, você já ouviu falar? Eu ouvi casos contrários, não pessoas que vieram para cá a passeio, mas pessoas que saíram de férias e tiveram que ficar. Teve uma pessoa que trabalhou comigo, isso foi no período que eu ainda trabalhava no hospital, que os pais dela viajaram para as Ilhas Canárias. Aí eles fecharam o aeroporto nas Ilhas Canárias,
porque a Espanha começou a complicar, Ilhas Canárias faz parte da Espanha, então a legislação foi a mesma para as Ilhas Canárias. Aí eles tiveram que esperar um voo de resgate nas Ilhas Canárias, que faria uma rota pela Espanha, ia parar na Espanha e depois voltar para a Inglaterra. Mas o problema é que assim que eles saíram das Ilhas Canárias, pararam na Espanha, tiveram que ficar na Espanha mais 3 semanas. Porque o avião não podia sair da Espanha. Então, foi muito mal planejado. E não é nem as empresas aéreas que estão planejando mal. Eles estão só tentando adaptar com a organização de todos os países que estão querendo se proteger de maneira independente, sabe? Cada país tentando fazer o seu business, tentando, um fecha aqui, outro abre ali. A gente sabe que no Brasil alguns estados fecharam o aeroporto, outros tiveram que abrir, foram forçados a abrir. Então, imagina como é que a empresa aérea vai se organizar para isso. E pior ainda são os clientes que vão ficar num país esperando, sem saber quando vão ter que voltar. A gente sabe que na Argentina, por exemplo, tem 2.000 ingleses que estão na Argentina ainda, que eles não sabem como vão voltar, porque parece que a Argentina fechou completamente, não sei. E inglês tem uma cultura muito grande de férias, porque a Inglaterra é uma ilha que não tem nada muito interessante para ver. Não tem praia interessante para ver, não tem montanha interessante para ver, não tem muita coisa interessante para eles. Umas praias cheias de pedra. Praia cheia de pedra, horrível. Mas pra gente é interessante. A gente vai para Londres, vai para York, vai para Manchester, Liverpool, tem um monte de lugar para ver e conhecer, um monte de castelo. Para eles não é interessante. Então eles têm uma cultura de férias muito grande. Que eles saem pelo menos uma vez por ano, eles têm que fazer umas férias grandes, sair do país e ir para outro lugar. E é claro que quando isso aconteceu, foi aquela pancada de um mês que muita gente não teve como planejar. Eu mesmo tinha férias agendadas para a Itália na semana que a gente começou o lockdown aqui. E as empresas aéreas, eles todas pagaram de volta, foi muito rápido. Eu, em 24 horas, recebi o dinheiro do voo de volta. Não me forçaram a reagendar, reprogramar, não me forçaram. Eles oferecem, mas eles não forçam. Porque eles não podem também. Mas, tirando isso, cara, tem muita gente que está fora do país ainda, que não vai poder pilotar, que nem o pessoal na Argentina, que nem o pessoal na Espanha e na Itália, que também os países fecharam, que só precisam, se chama de repatriação. Eles precisam de voos específicos que vão para aquele lugar. O aeroporto vai abrir só para voos específicos, para tirar pessoas de um país e levar levar eles para casa, de volta para casa. Você está fazendo um curso agora, Oswaldo? Eu estou estudando terapia ocupacional. E o que a instituição tem recomendado para vocês? Estão passando coisas EAD, à distância? Como é que está funcionando? Está ensino à distância. Nós vamos recomeçar agora por acaso, muito obrigado por me lembrar. A gente vai recomeçar na terça-feira agora. Por nada. E vai ser tudo ensino à distância. Tem um sistema da Microsoft que eles têm licenciado para a universidade, então eles dão o Microsoft Office em todo o sistema da Microsoft de graça para os estudantes, e a gente vai tentar fazer a primeira sessão, pelo menos a minha turma, para fazer a primeira sessão online. E eu não sei como é que vai ser, eu não tentei ainda. Eu fiz reunião de trabalho, a gente faz reunião de trabalho diária, assim como a gente está fazendo agora, e funciona muito mal, para ser honesto, não flui, sabe? Eu não sei como é que eles vão ensinar. E eu espero que eles tenham uma câmera na minha frente, porque se não tiver uma câmera, eu vou no banheiro, deixa a câmera ligada, porque eu sou o maior procrastinador do mundo. Mas eu acho que vai funcionar, porque a minha turma são estudantes maturos. Não é pessoal que saiu do ensino médio e vai direto para a faculdade. Então, a minha turma são pessoas que já têm trabalho, que já fizeram um curso anterior, entendeu? Então a gente sabe o que quer, então a gente se dedica para estudar, mas eu não sei se ia funcionar com escolas. Isso que eu estou querendo dizer. Educação geral, não sei se ia funcionar. Educação superior, talvez por causa da maturidade do estudante.
são mais cometimento, mais dedicação do que escola. Mas por enquanto tem muita família que está ensinando em casa. Então as escolas estão fazendo tipo, tem uma guia que vem das escolas, tem um pouco da metodologia que eles iam usar, tipo, tem aqueles timetable que eles espalham que durante o ano que eles iam estudar, e os pais vão ter que tomar liderança e fazer a educação acontecer. Não tem serviço online que junte todos os professores e os alunos que nem a gente vai ter, ou que nem faz uma reunião de trabalho. E eu não sei como é que vai ser a avaliação. Porque tem muita gente que tem aquela avaliação anual que tem tipo o Enem, aqui chama A-Levels. Então, não é exatamente como o Enem, mas o A-Levels aqui é muito importante para saber se você tem qualificação suficiente para ir para uma universidade. E o tipo de teste é tipo o Enem. Tu vai no lugar, tu faz aquela prova, tem fiscalização, é uma prova muito importante. E acontece geralmente agora no verão. Então eles não sabem como é que o A-Levels vai funcionar. Tem muita gente vai atrasar um ano. Então, imagina aí, um ano sem poder fazer vestibular para a população do Brasil. Como é que ia ser? É isso que eles não sabem como vai ser agora. Você tem medo, Oswaldo, de pegar o Covid-19? Tenho medo de pegar quando tiver na crise, naquela onda que eu falei. Eu teria medo se eu soubesse que não teria cuidado. Por enquanto eu confio no serviço de saúde daqui. É um serviço muito bom, eu diria que um dos melhores do mundo. E a gente tem muita sorte, tem muita gente que não faz ideia da sorte que eles têm de ter esse serviço de saúde que eles têm aqui. E eu fico muito puto quando eu escuto gente reclamando do serviço de saúde daqui, porque eles não fazem a menor ideia de como é o serviço em outros países. Eu não estou nem comparando com o Brasil, porque vocês não fazem a menor ideia de como é bom ter o SUS. Sério. Porque tem país na Europa que não tem. E se você não tem dinheiro, você vai ser jogado da porta para fora. Para fora do hospital, sentado na escada, sem receber cuidado. Nos Estados Unidos tem muita gente que tem muito vídeo viral que está aparecendo, que é gente que parece tossindo e está sendo chutado para fora do hospital porque não tem plano de saúde. Então, por mais que o SUS seja bagunçado, ele ainda é gratuito. E é isso que me dá um pouco de conforto, de não ter medo de pegar o vírus. Eu sei que muita gente, mesmo com cuidados, mesmo com intubação, mesmo que não tenha nenhum problema respiratório antes, só depende de como o vírus vai te afetar. É muito diferente de pessoa para pessoa. Eu não sei como o vírus vai me afetar, eu não sei se eu já peguei. Pode ser que você tenha sido assintomático, eu não tenha percebido. O que eu tenho mais medo é das pessoas que eu conheço pegarem e tiverem sequelas. Porque tem sequelas que não são tão faladas. Pessoas que têm problema respiratório, que não morrem, mas se não tiver cuidado suficiente, a falta de oxigênio no cérebro pode dar um dano cerebral. Então é muito mais complicado se não tiver cuidado apropriado. Não é só a falta de cuidados, não é só o perigo de morte, são as sequelas também se você sobreviver sem os seus cuidados apropriados. E eu cuido de pessoas também. Então eu tenho um segundo trabalho que eu não falei antes, que eu trabalho com uma casa com pessoas com autismo que precisam de suporte diário. Então a gente vai lá, você vai serviço diário de casa, leva eles para fazer compra, leva eles para fazer atividades, cozinha para eles, mantém a casa limpa, manter uma casa normal, o mais normal possível para pessoas que não poderiam viver numa casa independente de uma casa. E tem 2 deles que têm asma terrível. Então eu estou fazendo o máximo possível para ter a minha consciência limpa de que se eles pegarem, quando eles pegarem, não foi por mim, não foi por minha causa. Eu não sei se vai acontecer, eu não sei se eles vão pegar por minha causa, mas eu tenho a consciência limpa de tudo que eu estou fazendo com o máximo cuidado possível, e eu sei que se eles pegarem, quando eles pegarem, não vai ser por minha culpa.
Pelo menos é minha consciência, entendeu? Porque eu me sentiria muito culpado se alguma coisa acontecesse com eles e eu soubesse que foi descuido meu. Soubesse que eu tivesse saído para fazer compras, não tivesse lavado a mão, não tivesse higienizado os produtos que eu trouxesse para casa, se eu tivesse levado eles para um parque, tivesse usado, entendeu? Por coisa boba, por besteira, se eu tivesse descuidado e que eles tivessem, se eles morressem por isso, eu acho que eu ficaria muito, muito, muito culpado. Mas é isso, eu acho que nem tanto se eu pegasse, é mais as pessoas que eu conheço e as pessoas que eu cuido. A instituição que tu estuda ainda vai começar o EAD, né, na terça, e o teu primeiro trabalho está tendo uma diminuição da demanda. O que é que tu tem feito em casa para ocupar a tua mente, assim, para, enfim, ficar pensando nisso? Cara, eu assisto muito... Estou assistindo série, filme. Eu tô tentando voltar a gravar, fazer música de novo. Fazia umas gravações alguns anos atrás, estava tentando manter contato com os amigos, voltar a fazer música, mas, como eu disse, eu procrastino bastante. Sou muito bom nisso, muito bom. Mas eu me entretenho muito facilmente, para ser honesto. E eu não vou mentir, eu não sou um cara muito popular aqui, eu não tenho 1 milhão de amigos, não que nem no Brasil, que eu tinha um monte de amigos, vivia na rua, vivia sendo convidado para almoçar na casa de não sei quem, eu tinha família grande. Aqui eu sempre vivi uma vida muito privada, era trabalho, casa, trabalho. Tudo que eu faço é com minha noiva, então não tem nenhuma mudança com isso. Minha noiva mora comigo, então a gente tá se isolando junto. Ela sente mais. Ela fica eufórica, ela tem que sair para a caminhada dela, porque ela precisa sair. E ela não assiste série, não assiste filme, assiste o que tem na televisão. Então ela só... E a televisão é um saco, pensa uma televisão ruim. Então eu me entretenho muito facilmente. Então minha rotina não mudou muito. Como eu falei antes da gente começar o vídeo, eu tô adorando trabalhar em casa. Trabalhar em casa é excelente para mim, eu adoro isso. Porque eu sou muito mais produtivo, eu me distraio menos, eu consigo fazer as coisas no tempo que eu tenho que fazer e não preciso levantar cedo para pegar o carro e dirigir para o trabalho. Eu levanto, escovo os dentes, cara de sono, ligo o computador e começo a trabalhar. E funciona para mim. Mas para muita gente não funciona assim, não. Minha noiva, ela tem que acordar cedo, botar maquiagem, se vestir, ajeitar a mesa dela como se fosse um escritório, ela toma café, depois ela acorda tipo 1h30 antes de começar a trabalhar. Computador ligado meia hora antes do horário de trabalho. Eu levanto, escovando o cabelo e olhando o Windows abrindo. Eu acho que tu já respondeu essa, mas eu vou querer ouvir de novo, porque assim, tem uma clara tensão entre a proteção das pessoas e a questão econômica. Tem uns mecanismos de saída, a gente até falou o exemplo do hotel, serviço de delivery, enfim, atendimentos remotos, mas ainda há essa tensão, aqui no Brasil não é diferente, há essa tensão entre a economia, né, um movimento forte de que não tem que ter isolamento, tem que abrir e meio que dane-se a vida das pessoas. Qual é o teu pensamento? O isolamento realmente é necessário? Eu não acho que o isolamento seja necessário. Eu acho que o isolamento programados é necessário. Como eu dei aquele exemplo da curva e das ondas, como eles estão planejando aqui. Do jeito que o governo está fazendo aqui, é para proteger o NHS. Porque se tiver leito para todo mundo, muita gente vai morrer. Então, eu entendo como o governo está fazendo aqui. O negócio aqui, o governo tem dinheiro para dar para a população. Aqui é um país que tem um capital altíssimo. Aqui o governo dá dinheiro para instituições de caridade para continuarem funcionando. Então, acho que foi a última notícia que eles deram hoje, já datando o vídeo, que
o governo está dando 200 milhões de libras para instituições de caridade para continuarem pagando as pessoas que estão trabalhando. Entendeu? Então, para que as instituições de caridade continuem fazendo o que eles estão fazendo. Senão, eles não vão conseguir pagar as pessoas não vão poder ir trabalhar, as instituições de caridade vão acabar, e o governo vai ter que começar a fazer programas que suprem o que a instituição de caridade estava fazendo. Então, eles estão se ajudando. Então, é um governo que tem dinheiro para suprir essa necessidade. Tem uma contribuição alta aqui. A dificuldade do Brasil é que é um país muito grande, que é muito mais difícil de governar, que tem governos de estado completamente diferentes, que vão fazer coisas completamente diferentes. Então, tu vai ver um Ceará da vida que tenha uma liderança boa, com um Pernambuco que não tenha... Eu estou só usando exemplo, não sei como é que está a situação política no Brasil. Que tem um Pernambuco que não tem a liderança, e mesmo que o Pernambuco e o Ceará sejam tão próximos, a realidade seja completamente diferente. Mas, cara, eu realmente não sei se afetando o comércio, como isso seria. Na Inglaterra, como eu disse, aqui tem condições do país sustentar a população com as necessidades básicas que a gente precisa, que é medicação, alimento e exercício. E depois a Inglaterra se resolve, mas eu não sei como é que o Brasil vai fazer. Porque o Brasil é um país rico. Todo mundo sabe que o Brasil é um país muito rico. Tem uma contribuição altíssima e mal distribuída. Não sei. Você me diz, você que é o experiente. Rapaz, acho que é uma resposta de um bi essa daí, viu? Quem tiver, garante um bi no bolso. Eu tenho certeza que muita gente tem a resposta. Muita gente tem a resposta. O negócio é ter a oportunidade de falar ou ser escutado pela pessoa certa. Uhum. E a gente sabe disso. Porque o parlamento do Brasil, parlamento é aqui, mas o tipo de decisão executiva e legislativa no Brasil é uma decisão em grupo que é geralmente tomada por 2 ou 3 mais poderosos naquele grupo, então é muito difícil chegar lá. Uma pessoa, se você tiver a ideia de 1 bilhão, ainda não chega lá porque não tem o caminho certo de chegar nos ouvidos certos. É muito complicado. Muito complicado. Você vê política no Brasil é muito complicada. É verdade. Oswaldo, o NHS é um serviço público de saúde, mais ou menos semelhante ao SUS na forma que funciona. Ele é financiado só com tributos mesmo? Ou tem iniciativa privada dentro do sistema? Boa pergunta, eu não sei. Eu sei que o NHS ele é mantido pelo governo, certo? O que eu sei que tem de iniciativa privada e investimento é porque o NHS também tem um serviço de finanças independente. Então, pronto, um exemplo. Eu não sei exatamente qual foi o valor, mas o NHS devia dinheiro para o governo. Então, o governo empresta dinheiro para o NHS. Durante a crise do coronavírus, o governo liquidou a dívida que o NHS tinha, que eu acho que era alguma coisa entre... Eu lembro que tem 1 e 4, não sei se era 1,4 bilhão ou 14 bilhões. De libras. Que é uma diferença muito grande entre 1,4 e 14, mas eu não lembro o que era. Mas isso já diz um pouco como é o sistema que o NHS funciona. O governo empresta dinheiro para o NHS, mesmo sendo uma parte do planejamento do governo instituindo o NHS. O NHS nem é tão velho assim, acho que o NHS é dos final dos anos 70, começo dos anos 80. Então nem é um serviço tão antigo assim. Então é fundamental para esse país. Se não tivesse o NHS, não sei o que seria desse país, sinceramente. Porque a população que a renda que a população recebe aqui geralmente é suficiente para
viver confortavelmente, manter as pessoas fora de dívida. Mas eu não digo que a renda geral para a população seja suficiente para manter um seguro de saúde, por exemplo, como as pessoas têm nos Estados Unidos. Se você não tiver seguro de saúde, você não recebe. Nos Estados Unidos, se você tiver um acidente de carro e pegar uma ambulância para o hospital, seu qual em $400 você tem a dívida para o governo, sem pagar para o hospital. Uhum. Então, eu não sei como seria aqui, porque tem muita pessoa de baixa renda, eu vou chamar baixa renda comparado às pessoas de baixa renda no Brasil é completamente diferente. Eles não iam conseguir pagar medicamento, tratamento, mas a gente tem muita sorte no NHS aqui. E vocês têm muita sorte no SUS também, de valor ao SUS e suporte ao SUS. Oswaldo, eu vou fazer mais uma para a gente poder caminhar para o final e dar uma esfriada no assunto. Alguma vez você pensou em voltar para o Brasil? Eu acho que não, por causa pelo o andar de todas as coisas que tu falaste, né? Mas alguma vez tu pensou em voltar para o Brasil por causa da pandemia? Ainda não. Ainda não, porque por mais que eu tenha família em casa, em Juazeiro, tem muitos amigos, tem muita gente que eu gosto, não é o tipo de situação que eu poderia ajudar. Tipo, voltar para o Brasil e ajudar. Entendeu? Eu provavelmente ajudaria mais mandando dinheiro. Manda dinheiro para ir para um hospital privado, tipo, situação assim. Eu não sei como é que tá e como vai ser no Brasil, mas aqui na Inglaterra, quando a pessoa está no fim de vida, cuidado de fim de vida, aqui que eles chamam, eles ficam isolados e a família não pode ver. Então é uma morte muito triste, porque as pessoas que estão morrendo aqui, eles morrem em isolamento e não tem nenhum contato com o familiar, nenhum contato com ninguém. Então a família só sabe que a pessoa faleceu, ou sabe que a pessoa está falecendo e que provavelmente vai acontecer em não sei quantas horas. Então é uma angústia muito grande. Se isso acontecesse comigo, não faria sentido nenhum minha família vir para cá, porque não ia mudar nada. Eles não iam poder me ver no hospital. Então é difícil fazer plano em situação assim, né? Porque o que é que eu vou fazer? Vou provavelmente sair da Europa e ir para o Brasil e colocar mais pessoas em risco. E não sei. Mas a gente só sabe quando vê a situação acontecendo. A única coisa que me faria ir para o Brasil é se eu perdesse alguém que eu amo. Não seria porque o Brasil está oferecendo um tratamento mágico, um medicamento mágico, com cloroquina, ou que seja, se o presidente tiver muito mais bolas do que o meu primeiro-ministro, não é isso que vai me fazer, não é isso que vai me fazer voltar para o Brasil, porque não é a realidade também, né? Mas falando, só divergindo um pouco, acho que tem uma coisa muito nobre que a gente tem que abrir, que o nosso, dizer nosso, porque eu moro aqui, mas o primeiro-ministro da Inglaterra, ele foi hospitalizado, teve essa semana, foi mandado para a unidade de tratamento intensivo, saiu da unidade de tratamento intensivo, já voltou a andar, então já foi reportado essa manhã que ele voltou a andar, e foi tudo no serviço público. Então ele nunca teve um médico privado fazendo nada, então tudo foi pelo serviço público. Muita gente ia condenar, muita gente ia falar, claro que é o primeiro-ministro, claro que ele vai ter um hospital em casa, claro que ele vai ter um respirador em casa, não, mas tudo. E é claro que ele estava querendo provar um ponto que o NHS tem condições de cuidar de todo mundo, mas o problema é que quando chegar o número, não interessa quanto dinheiro tu tiver, não interessa o quão rico você seja, não vai ter hospital que vai poder ter todo mundo, que vai admitir todo mundo. Então não interessa o quanto você ofereça pagar, pode ser que chegue a um ponto que não vai ter hospital suficiente. E esse é um dos meus medos que eu tenho no Brasil, entendeu? Mas brasileiro é criativo, brasileiro dá um jeito.
Já teve situação ruim, pior, já. O brasileiro dá um jeito. Sim, falando em Brasil, você sente saudade de alguma coisa específica daqui? Uma comida, sei lá. Carne de bode. Um local, um lugar. Assim. Carne de bode. Ou carne de porco antes? Não é porco, não. Bode. Bode. Sério? É. Claro que eu sinto falta das pessoas, primeiro, né? Mas se for falar de coisas, eu acho que é carne de bode. Comia porque como? tem um restaurante aqui que é um jamaicano que ele faz ele chama como é que chama? Curry Goat, que é tipo uma versão, uma mistura de comida indiana com jamaicana, com bode, e rapaz, muito bom. Eu vou comer lá direto, porque parece que eu tô comendo bode cozido com pirão, baião de 2, uma salada e um ovo. E eu me sinto em casa, sério, eu me sinto em casa. Eu acho que eu sinto muita falta da comida, né? Nem o clima, pra ser bem honesto. Não sinto falta do sol, não sinto falta do verão. Eu tô tranquilo com o clima aqui. O negócio é a comida. Muito falta. E o que mais... Não, antes você me pergunta, não sei cozinhar. Não vou cozinhar, não adianta. Né? Nem que eu ache um bode pra matar aqui e comer, não vou conseguir, não sei. Mas tu sabe cozinhar alguma coisa, então? Eu sou aqueles cozinheiros enfeitados, que eu invento de cozinhar alguma coisa, demora 3 horas, fica bom, mas demora 3, 4 horas para ficar pronto. E a pia de lavar louça desse tamanho. Assim. Então... Cara, o que mais de diferente tu já viveu aí? Assim, se eu estivesse no Brasil, não teria vivido isso. Muda todas as experiências, né? Que vem quando dá uma viajada também, de férias. É difícil pensar assim. Deveria pensar um pouco mais, mas eu acho que uma experiência que eu tenho aqui, que eu nunca teria no Brasil, é a quantidade de nacionalidades que eu tenho contato aqui. Então, tipo, eu sei falar bom dia em pelo menos 7 idiomas diferentes. Porque eu trabalho com pelo menos 7 idiomas, pessoas de pelo menos 7 idiomas diferentes. Então, eu trabalho com irlandês, com indiano, com filipino, com francês, gente do El Salvador, americano. Então, tem gente de todo lugar do mundo. Que é uma coisa que não tem tanto no Brasil, não tem tão aberto no Brasil. Claro que tem alguns imigrantes no Brasil, tem muito italiano que compra propriedade no Nordeste e abre hotel, mas não é tanto quanto aqui. Aqui tem uma imigração muito grande. Então, os imigrantes aqui são o que realmente move o país. O serviço de saúde que a gente estava falando, que a maior parte da população é imigrante. Não, estou exagerando, não é a maior parte, mas pelo menos os 40% da população. Eu estava olhando estatística no outro dia. Pelo menos 40% dos funcionários do serviço de saúde são de outro país. A maior parte que eu estou falando são os médicos. A maior parte dos médicos aqui vem da Índia ou da África. Então, é o contato com nacionalidade diferente. Você vê coisas completamente diferentes. Não tem senso comum. Senso comum não existe. Então, quando você faz uma decisão e pensa, é só ter bom senso, não é questão de bom senso. Não existe bom senso. Realmente depende de onde você vem. E é difícil conviver com pessoas assim, porque eles vão ter comportamento completamente diferente do seu. Eles vão ter uma religião completamente diferente da sua, vão ter uma posição política completamente diferente da sua, eles vão ter um comportamento, o jeito de falar, o jeito de se expressar completamente diferente do seu. E é se adaptar, porque às vezes você pode pensar que uma pessoa está sendo arrogante ou está sendo agressiva, mas é só o jeito deles falarem no país deles, entendeu? Então, eu acho que isso acrescenta muito. Se você não tem oportunidade de viajar
muito e conhecer essas culturas, viver num país como eu vivo, viver num país como esse, que tem muito imigrante, vai te oferecer uma experiência muito grande, mesmo se você não puder viajar, porque o contato que a gente tem com múltiplas nacionalidades é fantástico. Eu acho que isso acrescenta muito. Como tinha um restaurante que eu trabalhava, que na porta da sala de funcionários tinha um jornal que a capa do jornal é 100 imigrantes, 100 restaurantes. Então, o país gira em torno de imigrantes aqui. E eu não tenho vergonha de dizer que eu sou imigrante. Eles não chamam mais de imigrante. Eles chamam de estrangeiros, de foreigners. Mas eu não tenho vergonha, eu sou imigrante mesmo. Agora, finalizando, qual mensagem você deixaria para os brasileiros ou para o pessoal aqui do canal mesmo? É livre. O que vier na sua cabeça pode dizer. A gente não vai cortar. Mentira, a gente corta sim. Tá bom. Mensagem que eu diria é, como dizia o ET Bilu, busquem conhecimento. Como eu falei no começo do vídeo, quando eu fiz a pesquisa aqui na Inglaterra, quando eu fiz a pesquisa sobre as estatísticas, eu recebi uma página inteira de anúncio pago. Então, você tem que saber muito bem onde é que você está pegando suas informações. Pelo amor de Deus, pare de acreditar no WhatsApp. Pelo amor de Deus. Eu nunca vi. Eu acho que o pessoal no Brasil não tem a menor noção do quão ridículo isso é, porque tá todo mundo vivendo nessa cultura de WhatsApp, de Facebook, e é assim que se compartilha informação. Mas para mim, que moro fora, que o WhatsApp não é quase nada aqui na Inglaterra. A importância que as pessoas dão ao WhatsApp no Brasil é tão grande que eles preferem faltar arroz e feijão em casa do que faltar planos de dados no celular. E eu sei que a comunicação é importante, mas é a comunicação do WhatsApp realmente mais importante para vocês? Sabe quando a gente vê uma pessoa que a gente já não vê há uns 2, 3 anos, aí fala, rapaz, tu perdeu peso? E a gente só percebe isso porque a gente só vê a pessoa depois de 2, 3 anos e tem aquela diferença, a comparação que a gente vê. Essa comparação que eu tenho da população do Brasil, de quando eu vivia aí, e da população do WhatsApp agora. É impressionante, vocês não percebem o quanto gradualmente o Brasil ficou dependendo de informação feita no WhatsApp, que para mim a diferença é assim. Não existia, todo mundo se baseava em pesquisa ou notícia de jornal ou televisão, mas em vez de usar o WhatsApp de uma forma crítica, tá? É só alienação. É muito esquisito, cara. É muito esquisito ver isso de fora. É muito esquisito ver isso de fora. Então, eu digo que seja crítico e pare de acreditar em qualquer coisa, em todo mundo. Pare de acreditar em todo mundo. E pare de acreditar em uma pessoa só. Acreditar em uma pessoa só e acreditar em todo mundo é o mesmo erro. Cara, obrigado, viu? Obrigado muito pela conversa. Obrigado por ter aceito o convite. E, enfim, a gente espera numa outra oportunidade a gente falar mais da experiência de morar fora. Enfim, essa é uma das propostas do canal. Mostrar pra galera que qualquer pessoa pode viajar para fora, qualquer pessoa pode, desde que se organize, se planeje para fazer isso, pode morar fora, pode viajar, pode realizar o seu sonho, sendo de viajar fora ou não, sendo de morar fora ou não. E é possível, essa é uma das propostas do canal. Então, eu só tenho a agradecer por você ter aceito participar aqui e conversar com a gente. Obrigado. Obrigada. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu. Oh, desculpa, vai. Não, pode continuar. O prazer é todo meu. Vocês estão fazendo um trabalho massa aí. Vocês têm muita coragem também. Tem muita coragem. Abrir um canal no YouTube é trampo que ninguém dá valor. Até o pessoal começar a dar valor de verdade é serviço nas sombras, né? É trabalho nas sombras. É verdade. Mas esperamos que você retorne aqui para contar a sua experiência. Como foi que você chegou aí, né? E incentivar outras pessoas. Conto os detalhes. Até quanto custou. Sim, muito importante. Muito importante. Foi bom. Obrigadão, Oswaldo. Tá certo. Valeu, pessoal.